Queridos, o que eu quero dizer a vocês nessa noite da parte de Deus, eu quero que você entenda comigo. O sacrifício de Cristo na cruz teve como objetivo principal, a Bíblia diz no verso 10, que ele foi apresentado a Deus como uma oferta pela culpa. Deus entendeu em Cristo o perdão dos nossos pecados, apresentando ele como essa oferta para nos salvar da condenação do inferno. Mas eu quero que nessa noite você entenda um pouco mais a respeito do sacrifício de Cristo, que embora o objetivo dele fosse estabelecer sobre a minha vida e sobre a sua vida a salvação e a reconciliação com Deus Pai, ainda há mais que nós podemos entender sobre ele, a partir do momento que eu compreendo que o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, um sacrifício que nos alcança de uma forma completa em toda a sua plenitude. E aqui, especificamente nessa noite, eu quero que você possa compreender o poder do sangue de Cristo, o poder do nome de Jesus também sobre as enfermidades. Eu quero que você compreenda que o profeta, ele estava vendo a crucificação de Cristo, entendendo e compreendendo e discernindo esse momento que para nós hoje é um fato histórico. Para nós hoje, esse fato, ele já aconteceu, mas ele estava vendo isso aqui antes de acontecer. O profeta, ele estava mergulhado, imerso em uma revelação trazida do trono do próprio Deus, ao qual ele podia compreender perfeitamente o alcance que o sacrifício de Cristo tinha, não só numa dimensão terrena, mas em uma dimensão espiritual. E falando sobre todo esse processo que ele havia de passar, e como foi do agrado de Deus apresentar ele, assim como era feito pela liturgia, trazida também pelo próprio Deus como símbolo, como tipo, daquilo que seria feito dentro dos costumes da religião judaica. Havia uma oferta que era separada pela culpa, a oferta que era apresentada pelo pecado. Mas eu tive já a oportunidade de conversar um pouco com o pessoal do louvor, e nós vamos passando o tempo, vamos estando focado nesse momento, na dispensação de uma nova aliança, mas vamos perdendo às vezes a essência. Se a Bíblia diz que tudo o que acontecia no Antigo Testamento era um símbolo das coisas futuras, era apenas uma sombra das coisas que haveriam efetivamente de se manifestar, se eu entender todos os sacrifícios que haviam no Antigo Testamento, eu vou poder compreender também perfeitamente agora como a revelação de Cristo e a sua morte também representa para nós as bênçãos de Deus para aqueles que recebem Cristo como seu Salvador. E aqui há uma expressão certa quando ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Muitos cristãos têm visto esse versículo ou de uma forma extrema para um lado, ou de uma forma extrema para o outro. Ou eu passo a, de alguma forma, entender que o sacrifício de Jesus, ou o poder de Deus, ele se resume tão somente em atender às minhas necessidades físicas, ou eu começo a tirar o crédito também que a morte de Cristo tem e o seu poder sobre as enfermidades, entendendo apenas que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. E deixo de, vamos dizer assim, desfrutar daquilo que Deus tem para mim e tem para você exatamente nesse tempo. Eu preciso entender, queridos, que quando Cristo esteve aqui na terra, de alguma forma, ele manifestou o seu poder para deixar para nós um caminho, para deixar para nós uma trilha daquilo que nós deveríamos fazer. Mas duas coisas que chamavam a atenção de Jesus, e você vai ver algumas vezes a Bíblia dizer que Jesus se admirou quando viu essas coisas. Era a fé e a incredulidade.
A Bíblia diz que Jesus, a expressão que a Bíblia diz, e admirou-se da fé dele. Chamava a atenção de Jesus, como quando você vê, por exemplo, o caso do centurião. Não, Senhor, o Senhor não precisa entrar na minha casa. Ele veio pedir a Jesus o quê? Foi que ele veio pedir a Jesus? A cura. Senhor, eu entendo, eu compreendo que o Senhor tem poder sobre as doenças. E eu preciso que o meu servo seja curado. Jesus disse, eu vou lá com você. Ele disse, não precisa o Senhor ir. Além de crer que o Senhor pode fazer, eu ainda creio que a tua autoridade não precisa da tua presença. Se o Senhor der uma ordem aqui, ela vai alcançar meu servo onde ele está. Porque eu também sou homem que entendo sobre a autoridade. E sei a autoridade que o Senhor tem no mundo do Espírito. Autoridade não só sobre as coisas espirituais, mas as coisas espirituais que também se manifestam aqui, agora, nesse momento. Ele não disse, eu sei que depois que o Senhor subir aos céus, que os teus anjos estiverem por lá, essas coisas vão acontecer, não. É agora, é nesse momento. Eu creio que se o Senhor disser aí agora, vai acontecer lá. A Bíblia diz, Jesus se admirou com a fé daquele homem. Assim como também quando Jesus entra na sua cidade, em Nazaré. Quando ele entra na cidade, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. E admirou-se com a incredulidade deles. Duas coisas que chamavam a atenção de Jesus: a fé e a incredulidade. Você precisa entender, irmãos, que muitas vezes não é o poder de Deus que mudou. A questão é que eu posso estar tentando explorar algo que a Bíblia me dá, algo que nós temos direito, por sermos primeiramente termos sido feitos filhos de Deus, primeiramente termos entendido e compreendido Cristo como nosso Salvador, e agora que eu estou em aliança com Ele, eu posso sim invocar, usufruir e tomar posse daquilo que já é meu por direito. Mas eu posso, como eu lhe disse, tentar focar apenas naquilo que me interessa. E posso tentar transformar a igreja apenas em um centro de curandeirismo. Um centro que eu vou facilitar a vida das pessoas que não têm acesso a plano de saúde, as pessoas que estão com dificuldade de marcar consulta no SUS, e eu posso começar a explorar isso comercialmente, sem que as pessoas entendam ou tenham discernimento de fato do que é a sua vida nova agora em Cristo Jesus, e como você pode tomar posse das coisas espirituais pela fé, e não simplesmente receber uma cura. Eu vejo esse fato muito explícito, quando aquele homem é trazido pelos seus amigos diante da presença de Deus, de Jesus. O homem não podia andar. Jesus olha para o homem e diz, perdoados estão os seus pecados. Eu acho que um olha para a cara do outro e diz, vem cá, meu irmão, será que foi isso mesmo que a gente veio fazer aqui? Muitas vezes a gente sai da nossa casa, preste atenção, que aqui Deus já está falando com alguém. Muitas vezes nós saímos da nossa casa com um problema, com uma situação que nós achamos de fato que é o nosso problema. Qual é o seu problema? O problema é que eu não posso andar. Só que quando você chega diante da presença de Deus, Ele vai lhe revelar de fato um problema maior que está por trás do problema que você vê. Mas eu não vim para a igreja essa noite para ouvir isso. Eu queria ouvir o que de Jesus? Levanta e anda. Mas não foi isso que eu ouvi nessa noite. O que eu ouvi foi, você precisa primeiro ter os seus pecados perdoados. E aquilo, irmãos, gera uma confusão mental naquelas pessoas que estavam ali, que Jesus traz agora uma revelação e diz, olha, as pessoas, a Bíblia diz, o Espírito revela através da palavra, as pessoas estavam pensando, quem é esse homem que tem poder para dizer os seus pecados estão perdoados? Jesus pergunta, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou pegue a sua cama e ande? Ou levanta e anda? Mais fácil dizer, irmãos, e aí eu já falei isso aqui na igreja, eu vou repetir nessa noite, que eu estou vendo muita gente nova. Muitas vezes é mais fácil dizer, não é fazer, dizer coisas espirituais. Por quê, pastor? Porque quando eu digo coisas espirituais, eu posso estar falando de uma dimensão que ninguém vê.
Se eu chegar para você aqui agora e lhe disser, seus pecados estão perdoados, mudou o quê? Fisicamente no seu estado. É fácil enganar as pessoas quando eu tento trazer um falso espiritualismo que não tem respaldo do céu. Mas eu posso falar em um nível aqui, profético, posso falar em um nível que eu posso pular, eu posso lhe emocionar, eu posso fazer o que eu quiser, e eu não vou produzir fruto nenhum, mas eu estou tratando isso em um nível tão espiritual, que você não tem como saber se o que eu lhe digo é mentira, ou se é verdade. A verdade agora que está por trás disso, é que para quem diz, perdoado estão os teus pecados, ou para quem diz, tome a tua cama e anda, você vai ver muitos profetas, fazerem milagres até maior do que simplesmente curar um paralítico, porque eles curaram pelo poder de Deus. Mas para Cristo dizer àquele homem, os teus pecados estão perdoados, aquilo ia custar muito para ele. O que é mais difícil dizer? Levante a sua cama, pegue a sua cama e ande, ou perdoados estão os teus pecados? Depende do ponto de vista de quem você está olhando. Do ponto de vista do homem que estava sentado e não podia andar, tudo que ele queria ouvir era, levanta e anda. Era o que ele queria ouvir. Do ponto de vista das pessoas que estavam ali, tudo que eles queriam ver era aquele homem levantar. Eles queriam ver algo sobrenatural, que eles pudessem ver. Mas tem realidades espirituais, irmãos, que começam a mudar na minha e na sua vida, que aparentemente parece que não mudou nada. Aparentemente parece que eu vim no culto, eu ouvi uma palavra, mas não era o que eu queria ouvir. Nessa noite o pastor não disse que eu vou ficar rico, não disse que Deus está abrindo porta para mim, não disse que está abrindo caminhos e que eu vou ser cabeça e não cauda, mas o pastor disse simplesmente nessa noite que os meus pecados estão perdoados. A questão é que muitas vezes, para dizer também, perdoados estão os teus pecados, você vai precisar que as pessoas vejam, em algum momento, que o poder de Deus, ele tem respaldo na sua vida. E aí ele disse, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar os teus pecados. Meu filho, vá-se embora, levante e ande. E aquele homem deu um salto, ficou de pé e saiu andando. Irmãos, o propósito, eu quero que você entenda que Cristo colocou as coisas exatamente na ordem correta. Ele não faz nada errado. Primeiro ele tem que tratar o problema maior, depois ele trata o problema menor. Pastor, pelo amor de Deus, o homem não podia andar. Ele não podia andar, mas morre quem anda, morre quem não anda, morre quem é cego, morre todo mundo, irmãos. A questão é que depois que você sai dessa dimensão e que você entra na dimensão da eternidade, é só lá que você vai entender qual é a diferença de quem teve os seus pecados perdoados. E Cristo queria exatamente que você entendesse a ordem dessas coisas, mas sem que você fosse desprestigiado ou que você ficasse fora do processo em que Ele lhe garante, Ele diz que no seu nome há poder sobre as enfermidades. Mas eu não posso subverter a ordem e colocar a cura física antes da cura espiritual. A Bíblia diz que Jesus vai passando, você vai achar em João 5, essa referência, vai passando e vê um homem sentado à beira do tanque. A Bíblia diz que ele soube que aquele homem já jazia ali há 38 anos. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquele homem, teve misericórdia do homem. Ele não perguntou se o homem era pecador, ele não perguntou se o homem tinha feito alguma coisa contra alguém, não perguntou se o homem estava devendo nada, ele não perguntou nada. A única pergunta que ele fez foi: você quer ser curado? Para eu responder essa pergunta, e pode ser que Deus esteja fazendo alguma pergunta para você hoje aqui. O que é que você tem na sua vida que é difícil e que você acha que você não pode resolver? O que é que você já vem tentando há 38 anos resolver e você não consegue resolver? Você quer resolver isso nessa noite? Eu quero que você observe primeiro. Que esse tipo de pergunta vai despertar em nós as duas coisas que admiravam Jesus: ou a fé ou a incredulidade. Eu não tenho como ser apático diante de uma pergunta dessa. Não é simplesmente algo que eu posso dizer, eu vou correr o risco para ver se dá certo ou não.
Por quê? Porque a vida daquele homem, ela já tinha sido transformada, ou já vivia em torno da sua doença. Irmãos, tem vezes que a nossa vida, ela começa a girar em torno de problemas. Nós deixamos de viver, ou perdemos a rédea da nossa vida, perdemos a condução da nossa vida, para levarmos uma vida apenas tentando resolver problemas em que estamos metidos. Problemas com enfermidades, problemas do casamento, problemas na sociedade. As pessoas, elas vão perdendo muitas vezes a noção e até ficam escravas do dinheiro. Elas não se enxergam mais, mas a vida delas e o propósito delas é apenas viver para ganhar mais dinheiro. E elas não enxergam que elas ficaram doentes. Não fisicamente, mas deixaram de andar. E elas estão sempre esperando alguma coisa acontecer. Mas elas nunca são capazes de talvez tomar a atitude que elas sabem que precisam tomar. Estão sempre esperando que alguém faça alguma coisa por elas. Você quer ser curado nessa noite? Você quer ver esse problema ser resolvido nessa noite? Mas, Senhor, eu não posso. Por que eu não posso? Porque já tentaram outras vezes. Eu já tentei outras vezes. Já oraram por mim outras vezes. Eu já orei por esse problema algumas outras vezes. Eu quero lhe mostrar que não dá para nós pregarmos o evangelho de um Deus que cura, sem pregar o evangelho primeiro do Deus que perdoa pecados. Mas pastor, nesse caso aqui, ele curou o homem? Foi, ele curou o homem, é verdade. Ele disse, tome a sua cama e ande. Mas a Bíblia diz que depois, você vai achar a referência. Depois, Jesus encontra ele no templo, chama ele e diz, olha, deixa eu lhe falar um negócio. Não peques mais, para que não lhe aconteça uma coisa pior. O que é pior do que viver na beira de um tanque aleijado durante 38 anos? Irmãos, eu quero que você entenda, nessa noite, eu estou fazendo um paralelo entre as doenças e as enfermidades do corpo, e a grande e a maior doença de todas, que existe na alma do homem, que é o pecado. Muitas vezes queremos ser curados no corpo, mas não temos a mesma fé para entender que Deus também é o Deus que perdoa os nossos pecados. Há 38 anos na beira do tanque, o homem me diz, tome cuidado para não lhe acontecer uma coisa. O que pode ser pior do que 38 anos aleijado na beira de um tanque? A questão é que dentro dessa pergunta de Jesus, dessa afirmação de Jesus, há já uma revelação. Porque quando ele diz, não peques novamente, ele está já fazendo menção a algo que já tinha acontecido antes. E de alguma forma ele estava trazendo para aquele homem o entendimento de que aquele estágio que ele viveu, de 38 anos aleijado, era consequência do seu pecado. Que Deus teve misericórdia dele, independente de qualquer coisa, para mostrar ao homem, irmãos, que a cura, eu quero que você entenda isso, a cura é um fruto da misericórdia de Deus. Deus cura quem Ele quer. A Bíblia diz que Jesus entrava nas cidades e curava multidões. Teve cidades que Ele entrou que todos os enfermos foram trazidos e Ele curou a todos. Eu pergunto, quantos daqueles foram salvos? Quantos seguiram Jesus? Quantos compreenderam o propósito da salvação? Eu não posso reduzir o evangelho, irmãos, a um ato, a uma oração, a um ritual, a um momento de venha receber a sua cura. Eu não posso. Mas Cristo não curou o homem sem perguntar nada? Foi assim mesmo. Mas depois que o homem foi curado, que ele estava no templo, chegou a hora de pregar para ele o evangelho. Tome cuidado com o pecado, meu filho, porque pode lhe acontecer uma coisa pior. E coisa pior você pode entender que pode ser uma outra doença, mas eu posso entender também que seria ele perder a sua salvação. E pior do que passar 38 anos aleijado na beira de um tanque, é passar a eternidade toda no inferno, longe de Deus. O inimigo, irmãos, ele vai botar muito tropeço na sua vida. O inimigo, ele vai botar muito obstáculo na sua vida. Ele vai tentar dificultar o seu caminho. Ele vai tentar fazer com que você foque na sua vida
humana, vai tentar fazer com que você foque nos seus problemas nessa terra, vai tentar com que você foque nas suas doenças, nas suas enfermidades. Para quê, pastor? Para que você, focado nisso, se esqueça do que é mais importante. Se esqueça que, de fato, é só o perdão dos pecados que concede ao homem o direito de entrar no céu. E eu sinceramente entendo que Deus, Ele pode curar sim as pessoas, independente do estágio que elas se encontram, porque Deus é misericordioso. Mas quero lhe dizer que, mais importante do que você receber uma cura no seu corpo, é você ter a certeza de que os seus pecados foram perdoados. É você ter a certeza de que, se você não estiver mais aqui nesse mundo amanhã, a porta do céu está aberta esperando você, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas a mesma fé, e agora eu lhe digo, voltando ao exemplo do homem que desceu pelo telhado da casa, se eu tenho fé suficiente para crer que, mesmo eu sendo um pecador miserável, o sacrifício de Cristo, que foi algo que eu não estava lá para ver, eu não vi, eu ouvi e criei. Se eu tenho fé suficiente, irmãos, para crer que vou entrar no céu pelo sacrifício de Cristo Jesus, o que é que me impede de ter fé para crer que esse mesmo Deus levou sobre si as minhas enfermidades? Existem batalhas que nós enfrentamos, que vai nos exigindo fé, para que a nossa fé ela vá aumentando. Porque vai ter momentos na nossa vida que vão ser decisivos. E que, se a nossa fé não estiver desenvolvida o suficiente, nós não vamos passar daquela fase. A Bíblia diz, o povo saiu do deserto, aí Deus protegeu, disse, não vão por aqui porque ali vai ter guerra, e ali o povo vai desistir, vai voltar, atravessa o mar. Aí o povo atravessa o mar. Só que quem estava guiando o povo era Moisés? Quem estava guiando o povo? Aí agora a direção mudou. Quem guiava o povo era Deus, era a nuvem agora, que Deus controlava, que quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, eu pergunto a você, pense nessa loucura, irmãos, eu quero que você entenda isso. Como a nossa cabeça, nós seres humanos, nos achamos tão inteligentes e somos tão burros, somos tão falhos. O que é mais difícil? Você ter uma nuvem que lhe controla de dia ou de noite, ou você entender que, se você já anda controlado por uma nuvem que está ali na sua cabeça para lhe levar para onde você quer, você compreender que há um Deus maior do que a nuvem que faz aquilo acontecer. Não sei se eu fui claro aqui O que é mais difícil é entender, o que é mais complicado, entender que tem uma nuvem na minha cabeça que me diz para onde eu tenho que ir, ou entender que tem alguém maior do que a nuvem que controla a nuvem. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O problema é que muitas vezes eu estou olhando para a nuvem e a quem dá ordem e dizer, olha, a nuvem andou, levanta aí, vamos seguir a nuvem. Só que a nuvem me levou para um lugar que não tem água. Será que Deus perdeu o controle da situação? Será que Deus perdeu o mapa do deserto? Deus perdeu, as fontes de Deus secaram. Deus leva o povo num lugar. Ih, rapaz, Deus se enganou dessa vez. Me trouxe para um lugar que tem água, mas a água é amarga. O que é que eu vou fazer? Eu estou andando na direção de Deus, irmãos. Preste atenção. Preste atenção, estou andando na direção de Deus. Estou andando no caminho de Deus. E aí veio agora, eu estou focando em enfermidade, mas você pode botar o que você quiser. Eu estou andando na direção de Deus, estou seguindo a direção de Deus, estou sendo guiado pela nuvem de Deus, e agora veio sobre a minha vida uma enfermidade. Guarde isso. Veio, o povo está sendo guiado por Deus, sendo dirigido por Deus, e veio agora uma fonte de água. Mas a água era amarga, não podia beber água. E o povo sem beber água, o que é que acontece? Morre. Se você não beber água, você morre. E eles estavam no deserto. Quem tinha levado eles até ali? Deus. Eles não tinham mapa do deserto. Não sei se eles iam acertar voltar sozinhos.
Mas a questão é que faltou água. Eu lhe pergunto, Deus permitiu que eles fossem guiados e direcionados a um lugar onde a água era amarga. Você acha que por quê? Porque Deus não sabia onde tinha água doce? A Bíblia diz que a todo momento Deus ia provando aquele povo no deserto. Por que, pastor, precisa provar o povo no deserto? Porque o povo tinha uma caminhada. Observe isso. Mas tinha um destino. O povo tinha uma caminhada, mas tinha um destino. O propósito de Deus não era tornar a caminhada deles mais fácil. Está na saída logo. Deus disse, não vou mandar pelo lugar mais fácil. Vai exatamente pelo lugar mais difícil. Mas por quê? Porque o primeiro objetivo de Deus era que eles não desistissem. Eles ainda não têm experiência. Estão começando agora. Se eu permitir que a luta venha contra eles agora, eles vão voltar. Deus não estava, irmãos, querendo ver a miséria do povo. Deus não estava querendo ver a derrota do povo. Mas estava querendo desenvolver a fé naquele povo. Você tem que ter fé que Deus pode transformar água amarga em água doce. E aí continua a caminhada. Daqui a pouco, meu irmão, falta água de novo, falta comida. Você sabe essa história. E todas as vezes eu fico pasmo com isso. Não teve uma única vez que quando faltou água ou faltou comida, e aqui entenda mais uma vez, água e comida são os elementos indispensáveis para que o ser humano, na sua condição natural, permaneça vivo. O que estava em risco na caminhada do deserto era exatamente a vida deles. Deus está me levando por caminhos aonde Ele está colocando em risco a minha vida. Não teve uma única vez que o povo se reuniu e disse, Moisés, já entendemos, se está faltando água, vamos orar, porque Deus vai mandar água. Uma única vez não houve isso. Também não houve uma única vez que Moisés chegou diante de Deus e disse, Deus, o povo está pedindo água. E que Deus disse, Moisés, eu me perdi, dessa vez não vai ter água. Todas as vezes que foi levada uma demanda diante de Deus, todas as vezes Deus trouxe solução. Até os caprichos, irmãos, do povo, até os mimos, Moisés, estamos cansados de comer esse maná, essa comida maldita, era o que mantinha eles vivos no deserto, eles não precisavam trabalhar para colher aquilo, o maná caía do céu, e eles chamaram a comida de Deus de comida miserável, de comida desprezível. Queremos comer carne, mesmo assim Deus disse, diga ao povo, que eu tenho poder para trazer carne no deserto. O próprio Moisés se assombra e diz, Deus, será que o que o Senhor está dizendo vai valer mesmo? O Senhor já viu tanto de gente que tem aí? Nunca Deus deixou de atender um pedido daquele povo no deserto. Mas todas as vezes Deus levou eles pelos caminhos mais difíceis. Por quê, pastor? Porque o outro lado onde eles iam chegar ia exigir deles um último passo final. E que passo era esse, pastor? Eles iam ter que entrar em campo com a espada na mão, diante de gigantes que eram muito maior do que eles. Eu lhe pergunto, irmãos, se eu na minha trajetória não criei que Deus pode transformar a água amarga em doce, se eu não criei que Deus pode tirar a água do meio da rocha, se eu não criei que Deus poderia trazer para mim carne no meio do deserto, e fui trabalhando em uma sucessão de incredulidades na minha trajetória, quando eu chegar no meu destino, será que eu vou confiar que eu vou poder pegar uma espada e me lançar diante de um inimigo que é muito maior do que eu, e que Deus vai salvar a minha vida? Se a todo momento no meu deserto, a minha murmuração é, será que Deus me trouxe aqui para me humilhar? Será que Deus me trouxe aqui para eu morrer? E o tempo inteiro o inimigo fica trazendo na minha mente, lembre de quando você estava no Egito. Irmãos, você está no deserto hoje,
Você está sendo provado e testado por Deus hoje, não é porque Deus quer sua miséria não, irmãos. Não é porque Deus quer ver seu fracasso, não. É porque o destino que você vai chegar é uma terra que mana leite e mel. É um lugar de descanso. É um lugar de coisas grandes. É um lugar, irmãos, que o cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. É um lugar de cisternas cavadas. É um lugar que você não precisa ter trabalho de molhar a terra, porque a Bíblia diz que quem irrigava a terra era o próprio Deus. É um lugar que você não vai precisar construir casa, porque as casas já vão estar construídas. É um lugar onde você não vai precisar fazer as lavouras, porque as lavouras já vão estar plantadas. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Você só precisa derrotar os inimigos que estão naquela terra. Porque tem gente, talvez no dia de hoje, que está num lugar que Deus já disse que é seu. Talvez Deus já lhe disse um dia que você vai chegar em algum lugar. Deus já lhe mostrou a revelação de algo que Ele vai fazer na sua vida, mas tudo que você vê nesse tempo é deserto, é luta, é serpente, é tristeza, é sol na cabeça, é caminhada e nada, mas preste atenção nessa noite. Você não pode ser vencido por uma enfermidade, você não pode ser vencido por uma tristeza, você não pode ser vencido pela depressão. Você não pode ser vencido por uma adversidade nesse trajeto. Porque a fé que você vai precisar para chegar ao seu destino é a mesma fé que você tem que começar a exercer no caminho até chegar lá. Por quê, pastor? Porque senão, além de ser provado no caminho, você, na hora de tomar posse do seu destino, você vai voltar para trás tudo de novo. Aí, irmãos, é o pior que a Bíblia diz, o chama de os mais miseráveis de todos. Aqueles que nem viveram o Egito e nem entraram na terra prometida. Nem curtiram o mundo e nem vão entrar no céu. E o que é que você espera de você mesmo? Você acha que é quando que você vai medir a sua fé? Quando é que você vai saber se você tem fé ou não? É exatamente no dia da prova, irmãos. É exatamente no dia da luta. É quando a tribulação bate na sua porta. É quando você olha para um lado e não vê saída. Você olha para o outro e não vê saída. Mas às vezes alguém vai passar na sua porta e vai dizer: Jesus está vindo aí. E aí muitas vezes nós temos que fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Mas você não pode sair de casa. Você está presa dentro da sua casa. Mas eu não tenho mais nada a perder. Porque tudo que eu tinha, eu já perdi para a doença. Tudo que eu acumulei durante a vida, em pouco tempo, eu gastei tudo para tentar me curar dessa enfermidade. O último recurso que me sobrou foi agora arriscar tudo e tentar encontrar Jesus. Tem atitudes, irmãos, na nossa vida que nós só tomamos quando somos tomados pela fé. Sem fé a gente não vai tomar essas atitudes. Por que aquela mulher rompeu a multidão? Porque ela tinha certeza. Não foi porque ela achou, não foi porque poderia ser, ela tinha certeza. Ela disse a si mesma, em fé: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E às vezes, irmãos, os problemas eles vêm para isso. As enfermidades chegam no meio do povo de Deus, e aí há quem diga: mas crente fica doente? Se Jesus curou todos os enfermos. Pois é, você sabia que o profeta Eliseu morreu doente? Morreu doente. Você sabia que Paulo faz recomendações a Timóteo, porque Timóteo tinha um problema no estômago? Por que Paulo, que curou tanta gente, não curou a enfermidade de Timóteo? É para você entender, irmãos, que o dom não é nosso, o dom é de Deus. Que se Deus disser a você não vai fazer, não adianta, irmãos. Eu não posso usurpar um poder que não é meu. Eu não posso dizer a vocês: eu vou curar quem eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Mas tem um espírito nessa noite, nesse lugar. O espírito daquele que morreu e se apresentou como oferta pelos nossos pecados. Que quando você desenvolve a sua fé, mas pastor, ele orou e morreu da enfermidade. Morreu.
Mas foi exatamente naquele tempo da enfermidade que ele mais cresceu diante da presença de Deus. Foi naquele tempo da enfermidade que ele descobriu os segredos do Espírito Santo de Deus. Foi no tempo da dor que ele voltou a descer as madrugadas de novo no pó, clamando a Deus por socorro. Deus não estava preocupado, não era só se ele ia ser curado ou não, se o problema dele ia ser resolvido ou não. O que Deus queria de verdade era que ele se chegasse de novo para o prumo, para o lugar, porque Deus sabia qual era o destino dele. Os problemas que você enfrenta nessa vida, as enfermidades que às vezes querem nos mostrar como se fosse a última coisa que Deus pudesse fazer por nós nessa vida, elas na verdade não são nada diante da fé que nós precisamos desenvolver para crermos o suficiente que a nossa alma está salva, porque Cristo morreu naquela cruz para perdão dos meus pecados. Mas o que é mais fácil dizer nessa noite? Eu creio que Cristo morreu para perdão dos meus pecados, ou que Cristo pode me curar de uma doença que eu já tenho há 38 anos de idade? Falar é mais fácil eu dizer, desde que isso não me custe nada. Porque se talvez você tivesse que romper uma multidão para chegar até Jesus, aí sim você ia saber se a sua fé é suficiente ou não para você se mover e agir dentro daquilo que de verdade você acredita. Você crê de verdade em Deus? Creio. Abraão, você me ama? Amo. Você tem certeza, meu filho? Tenho. Então bora fazer o seguinte, me dê o seu filho, seu único filho, o filho que você ama, me dê. Eu vou aqui o evangelho deu para mim, agora eu já entendi que esse negócio é esquizofrenia da minha cabeça, não é Deus falando comigo. Era Deus até nesse instante, quando disse que eu ia ser bendito, que eu ia sair, que ia acontecer. Era Deus quando eu fui para a guerra e venci os reis e tomei toda a riqueza de volta. Era Deus quando tudo estava indo bem, mas agora Deus disse, me dê o seu filho. Não, agora não pode ser Deus não, agora eu vou mudar de igreja. Irmãos, tem problemas, tem circunstâncias que vêm na nossa vida, que nós começamos a sofrer por esses problemas antecipadamente. A ansiedade toma conta do nosso coração. Nós começamos a ver problemas até onde não existe. Começamos a imaginar coisas, começamos a viver situações na nossa vida e parece que tudo já acabou. Por que você está chorando, meu irmão? Por que você está... Porque Deus vai levar meu filho. Você já fez o que Deus lhe pediu para você ver o que vai acontecer primeiro? Não, mas eu estou aqui com o menino, e olho para o menino, e olho para o fogo, eu já sou velho. E não foi isso que Abraão fez, irmãos? Irmãos, a Bíblia é clara. A Bíblia diz aonde foi que Abraão encontrou forças para fazer exatamente aquilo que Deus pediu a ele. A fé de Abraão produziu um pensamento firme na mente dele. E que pensamento foi esse, pastor? O mesmo Deus que está pedindo o meu filho é um Deus que tem poder de trazer ele de volta dos mortos. Você vai achar isso na Bíblia. Quando ele teve esse entendimento pela fé, por quê? Porque ele não tinha matado o menino, ele não tinha visto o menino ressuscitar, mas ele creu. Ele disse, meu irmão, vem cá, quem foi que me deu esse menino? Quem me deu? Foi Deus. Eu podia ter filho? Não podia. Então, se eu já tive um filho e já entendi que quem moveu a nuvem na minha cabeça foi um Deus que está acima da nuvem, meu irmão, se a nuvem me levou para um lugar deserto, eu sei que o Deus da nuvem ainda está comigo no lugar deserto. E o que é que o Senhor quer, Deus, comigo nesse tempo? Eu quero seu filho. Pois bem, o filho está aqui, porque eu sei que eu estou entregando na mão de quem pode me trazer esse filho de novo dos mortos. Quando ele creu, irmãos, ele destemeu, bora meu filho, pode ir, e vamos, e vai fazer. Por quê? Porque agora a fé entrou em ação, não foi mais a incredulidade. A vida, irmãos, ela é passageira, as coisas dessa vida são passageiras. Ah, mas Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Ressuscitou, Lázaro morreu de novo. Cadê Lázaro? Alguém viu Lázaro andando por aí? Onde é que está Lázaro? Morreu de novo, irmãos. Ainda que você me diga, eu lhe pergunto, de verdade, se Jesus fosse responder todas as orações dos crentes, todas,
Morria mais algum crente? De verdade, me responda. Então não ia ninguém para o céu. Eu estou falando a você brincando, mas é verdade. Eu quero que você pense nisso nessa noite. Eu estou lhe falando de verdade. Lembra da história do maná que eu já contei aqui? Por que é que Deus colocou ali, o meu entendimento sobre isso, para o maná apodrecer? Eu já contei isso aqui. Porque para mim, o meu sentimento que eu tenho é que se o maná não apodrecesse, eles iam criar estoques de maná no deserto. Iam criar celeiros de maná no deserto. E iam deixar de caminhar no deserto assim que eles sentissem que nos celeiros deles já tinha maná suficiente para ele viver até o resto da sua vida. É isso que a Bíblia diz a respeito do homem rico que teve uma grande colheita. Hoje eu já estou seguro, não dependo nem de Deus mais, porque a minha alma já tem o suficiente até o dia da minha morte. Aí alguém diz, e se lhe pedirem a sua alma? Tudo que você juntou. Em outras palavras, e vamos entender o povo no deserto. Já pensou o povo lá agora, saindo na mão no deserto para ver quem ia colher mais maná? Não adiantava, irmãos. Por quê? Porque se você colhesse mais do que o que você aguentava comer, ia apodrecer do mesmo jeito. E a Bíblia diz que era uma carniça o fedor daquele maná podre, que ninguém aguentava. Não podia juntar maná no deserto. Mas se pudesse, umas tribos iam se armar contra as outras para ver quem colhia mais maná, e aí um ia criar o seu cofre de maná, ia começar a estocar maná. Eu lhe pergunto, vocês acham que eles iam correr o risco de sair dali para andar de novo, para parar em outro lugar que não tinha água? O senhor já tem o maná aqui, irmãos? Se o negócio já aconteceu aqui, você vê por muito menos do que isso, 2 tribos chegaram do lado de cá do Jordão e disseram, olha, para a gente aqui já basta. Nós somos criadores de gados, achamos aqui o que a gente procurava, não precisamos entrar na terra que Deus nos deu, porque isso aqui para a gente já é o suficiente. Não podemos nos contentar com nada menos do que tudo que Deus nos disse que nos daria no céu. Mas se a minha incredulidade se manifesta aqui na terra, eu quero que você entenda que ela também vai se manifestar no céu. Se eu não tenho fé e não creio que Cristo é o Deus que pode curar a enfermidade, como é que eu vou crer que Ele é o Deus que pode me salvar? As coisas se manifestavam na terra para dar testemunho das coisas que existem no céu. A cura da enfermidade do corpo era uma prova de que Cristo tinha autoridade para perdoar o homem do pecado, que conduz, irmãos, à perdição eterna. É um testemunho vivo da autoridade, do poder de Deus, para que o homem creia de verdade que existe algo pior do que ser enfermo durante 38 anos na beira de um tanque. Meu irmão morreu e agora não tem mais jeito. Eu sei que na ressurreição do último dia meu irmão vai ressuscitar. Mas Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. E o que é que você pode receber de cura de Deus que vai melhorar a sua condição de vida, vai melhorar o seu tempo, vai lhe dar mais um tempo de vida e depois acontece o quê? Será que a gente já se perguntou isso? Eu gostaria de viver melhor na terra, todos nós gostaríamos. Mas será que se Deus lhe desse exatamente o que você quer, você teria a mesma força, teria a mesma disposição para continuar buscando Ele, continuar servindo Ele, continuar se afastando do mal e da iniquidade? Ou se você se sentisse seguro o suficiente com os seus celeiros, você diria a si mesmo, hoje eu posso descansar em paz, porque eu já tenho tudo o que eu preciso para viver até o dia da minha morte. E depois da morte, o que vem? É por isso, irmãos, que nós, como igreja, fazemos essa celebração mandada e ordenada pelo próprio Cristo. Porque precisamos rememorar, precisamos compreender, precisamos discernir o corpo de Cristo. Com fé, compreendendo que além de tudo que há de se manifestar no mundo do Espírito, há cura nessa noite para pessoas aqui hoje. Há pessoas com enfermidade nessa casa hoje, que vão ser tocadas pelo Espírito de Deus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso.
Por quê, pastor? Porque a gente vai transformar agora a nossa igreja em um centro de curandeirismo? Não. Mas é para que você dê testemunho na sua vida, que assim como Cristo curou o seu corpo, assim como Cristo teve poder sobre as enfermidades, que é o que nós vemos, é o mesmo Deus que tem poder sobre o pecado, para poder livrar a sua alma do inferno. Esse é o propósito. O propósito não é encher a igreja para ficar tomando dinheiro dos outros aqui dentro, vendendo bagunça, irmãos. O propósito é que o nome de Cristo seja glorificado. O propósito é que Ele cresça. O propósito é que o homem se arrependa dos seus pecados, para que entre na terra que Deus um dia preparou para cada um de nós. E não há barreiras, não há obstáculo, não há nada que possa segurar o crente, irmãos, que está olhando para o céu. Não há embaraço nessa vida, não há tribulação, não há problema, não há luz. Irmãos, quando o crente está focado e olhando para o que está do outro lado, quando a fé dele está alicerçada em Cristo, ele toma posse da sua salvação. Irmãos, e sabe o que é mais engraçado? Que é exatamente quando você está com a sua fé viva, crendo e olhando para o alvo que é Cristo, que as outras coisas começam a ser acrescentadas. O engraçado é exatamente esse. Enquanto você está buscando as coisas, você não encontra. Mas quando você deixa de buscar, levanta a cabeça, olha para o alto, entende qual foi o propósito que Deus lhe chamou, qual é o seu destino, você vai acompanhar a nuvem, irmãos. Está deserto, mas o Deus da nuvem está comigo. A água está amarga, mas o Deus que me trouxe no lugar da água amarga vai dar um jeito dessa água ficar doce. Não tem carne, mas o Deus que me trouxe para o lugar que não tem carne vai fazer aparecer carne no meio do deserto. A terra é boa, o que Deus tem para você é grande, mas os inimigos são do tamanho do que Deus tem para você. Se Deus tem coisa pequena para você, o inimigo é pequeno. Mas se Deus tem coisa grande, quem está dentro da terra que é sua, meu irmão, também é grande. E tem gigante que para você vencer, você vai ter que colocar a sua vida em risco. Porque quando você pega a espada, se bota no meio da batalha, não tem como voltar atrás. Ou é você, ou é o gigante. Quem é que vai vencer? Não adianta, irmãos, ter caminhado muito e desistido no final. Não adianta ter um histórico perfeito e perder no dia da batalha. Não adianta ter o melhor currículo. Quem é você? Eu fui chamado por Deus. Foi mesmo? Foi. Como é seu testemunho? Me diga aí, meu irmão. Foi o profeta Samuel que me encontrou, me ungiu e disse que, meu irmão, daqui para frente ia ser poder e glória, que Deus ia ser comigo. E aí, me ungiu, eu profetizei e caí para dentro dos filisteus, meu irmão, e quebrei todo mundo no pau. É mesmo, meu irmão? Foi, você precisava ver. E hoje você está fazendo o quê? Hoje eu estou endemoniado. Mas peraí, eu não entendi direito. Você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, tinha um propósito, foi ungido, separado, tem vitórias na sua vida, mas hoje eu sou um rebelde. Hoje eu não obedeço mais à voz de Deus. Hoje eu aprendi que eu posso andar no meu próprio caminho, posso tomar minhas próprias decisões. Eu não preciso ouvir mais ninguém, porque eu me tornei rei, me tornei famoso, me tornei conhecido. Hoje eu tenho o meu exército, tenho os meus seguidores, não preciso mais de pastor. Tem gente que acha que a queda é só de vez, irmãos. A queda é lentamente. É um pezinho fora ontem, é um pezinho fora hoje, é um princípio quebrado ali. E quando o homem vai ver, o homem já está totalmente afastado de Deus. E ainda que você receba cura pelas suas enfermidades, se você não tiver cura, irmãos, da sua alma, nada está feito. Se as pessoas buscassem verdadeiramente a cura da sua alma e o perdão dos seus pecados, como elas buscam a Deus por uma cura na sua carne, eu tenho certeza que o exército de Cristo seria muito mais forte nessa terra. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Nós vamos dar início
a cerimônia da celebração da Santa Ceia do Senhor. E quero lhe dizer que nessa noite, se você entrou aqui com alguma enfermidade, se você entrou aqui nessa noite e você tem feito exames, e os seus exames, eles têm apontado alguma suspeita de doença, e se você entrou aqui e você não tem nada, é você também que vai orar tomando posse da cura para que você nem fique doente. Porque nessa noite o Espírito de Deus trouxe um direcionamento para essa casa, para que vocês saibam, preste atenção qual é o propósito, que o Filho do Homem tem na terra, poder para perdoar pecados. Foi liberada uma unção sobre os apóstolos. Vão pelo mundo e curem os enfermos. Mostrem o meu poder aonde o homem não pode fazer, para que eles glorifiquem o nome do Senhor. Creiam em Deus e se arrependam dos seus pecados. Para aqueles que estavam afastados, retornem ao caminho. Para aqueles que estavam frios, eles possam se humilhar de novo debaixo da potente mão do Senhor. E muito especificamente, você vai tomar essa ceia, você vai participar desse cálice. Muito especificamente, tem pessoas que estão sofrendo ataques de Satanás na mente. Ataques na mente. O diabo tem colocado coisas na sua cabeça. Nós passamos aqui o mês de setembro e falamos aqui sobre doenças psicossomáticas, é assim que chama? Se manifestam no corpo através do que está na mente. O corpo começa a adoecer por problemas que estão na mente. Não importa, irmãos, qual seja a natureza da doença nessa noite. Você vai participar desse ato, rememorando a morte de Cristo, com fé, de que se você crê que Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, e que você tem os seus pecados perdoados e você vai morar no céu. Se essa é a certeza que você tem, eu digo a você que essa é uma fé muito maior do que simplesmente crer que Ele pode curar uma enfermidade. Porque ter que crer que existe um céu, ter que crer que existe um Deus, ter que crer que eu me arrependi dos meus pecados, confessei os meus pecados e mudei todo o meu estilo de vida para agradar a um Deus que eu não vejo, eu acho que exige muito mais do que simplesmente crer que Ele pode curar o meu corpo. Porque tem pessoas que não têm fé, tomam remédio e são curadas do seu corpo. Tem pessoas que não creem, o médico pode curar algumas enfermidades. Mas se eu tenho essa fé, que é Salvador em Cristo Jesus, e entendo que Ele foi apresentado como oferta pela culpa dos meus pecados, e entendo mais, entendo que agora eu me faço e me sinto responsável pela morte dEle, e assumo isso agora publicamente, eu sou o responsável pela morte dEle. Quem matou Cristo? Quem matou fui eu. Pastor, o que é isso? Eu estou lhe dizendo o que a Bíblia está me dizendo. Não é para que você sinta culpado pela morte dele, mas é para que você já se sinta perdoado por ter sido culpado pela morte dele. Quem matou Cristo foi os meus pecados, e se quem pecou fui eu, responsável pela morte dele, sou eu mesmo. Foram os romanos, não foram os judeus. A Bíblia está dizendo, fui eu, esse pecador que estou aqui. Ele morreu pela minha culpa. Eu me faço nessa noite culpado pela morte de Cristo, mas compreendendo que no dia que Ele morreu, Ele disse, Pai, perdoa eles. E se eu aceito o perdão de Cristo sobre a minha vida, agora começa a surgir no meu coração a alegria de ter sido perdoado pela culpa de ter sido o responsável pela morte dele. E essa alegria me dá agora confiança de que se Ele me perdoou pela culpa de ter sido responsável pela morte dele, o que é que Ele agora me negará? Me trouxe confiança para entrar ousadamente agora diante do trono de Deus e chamá-lo de Pai, porque eu recebi perdão. E o profeta Isaías diz a mim e a você nessa noite, naquele ato que Ele nos amou, Ele também levou sobre si as suas enfermidades.
Ele levou sobre si os seus medos, levou sobre si os seus traumas, levou sobre si os seus complexos de inferioridade. Todo esse processo que está acontecendo, seja no seu corpo, seja na sua mente. Nessa noite, quando você participar desse ato, você vai ver a mão de Deus e o Espírito de Deus agir em sua vida. Eu tenho certeza que pessoas vão ser curadas aqui nessa noite. E não vai precisar ninguém chegar até aí e impor as mãos, porque quem vai colocar a mão sobre você é o Espírito de Deus. Quem vai curar nessa noite é o Espírito de Deus, porque Ele já está aqui nesse lugar. Mas Ele perguntou ao cego: cego, o que é que você quer? E quando você estiver orando, nós estivermos apresentando os elementos, eu quero que você desenvolva essa fé, crendo no que está sendo dito aqui nessa noite. E que você tenha essa liberdade de chegar diante de Deus e apresentar a Ele qual é a sua enfermidade. Porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai agir nessa noite, nesse lugar.